Pode tocar. Então a gente vai trabalhar o setor de Higgs, né? Mas a gente, na aula passada, só quis adiantar que, pela estrutura de corrente, o resultado final da aula passada foi que, pelas simetrias, né, a gente trabalhou, identificou as simetrias, né? Simetria, S2 ou 1. S2 que é hipercarga fraca, com essas duas simetrias, né? Aí nós usamos o setor de leptons, usamos as simetrias, trabalhamos o setor de matéria leptônica, né? Trabalhamos as simetrias do setor de matéria leptônica e aí, através do acoplamento do neutrino, né? Então, nós nos centramos no acoplamento do neutrino. Então, através do acoplamento do neutrino, nós identificamos o que nós chamamos de bóson. Identificamos o campo Zeni, que vai estar associado ao bóson neutro Z0. E aí, a gente, com isso, percebeu que podia fazer, através desse Zeni, nós introduzimos, né, uma combinação ortogonal dos campos fundamentais. Então, a gente introduziu, a partir do Zeni, a gente introduziu o que deveria ser o fóton, quer dizer, o amim. Nós percebemos que a partir do Zeni a gente podia introduzir um campo ortogonal e a gente via que esse campo ele interagia com o elétron, e aí esse campo aqui se acopla, né, com o elétron na forma elétron-elétron barrado, elétron-elétron mais Mi. Elétron-elétron mais elétron-elétron barrado. Então, aqui nós ganhamos um acoplamento eletromagnético. Então, nós identificamos os dois campos pela estrutura de correntes. E aí, estou colocando, mas a gente viu que havia uma corrente carregada W+, uma corrente carregada W-, e o Zeni interagia de forma distinta com o elétron-left e com o elétron-right. O bóson Zeni, a interação de gate dele depende da quiralidade, ao passo que o fóton não. O fóton interage da mesma forma com as duas componentes de quiralidade. A interação no setor left é idêntica à interação no setor right, coisa que não acontecia com o elétron frente ao Zeni. O elétron left tinha uma interação com o Zeni, o elétron right tinha outra interação com o Zeni. Então foi isso que a gente concluiu na aula passada. Então esse foi o primeiro momento, só para a gente já começar a perceber a força da simetria ao definir a estrutura das correntes, e aí, através disso, a gente pode até já fazer uma antevisão, né, do que é o setor de bósons de gate da teoria eletrofrágil, do modelo eletrofrágil. Então, nós vimos que vão aparecer dois bósons carregados, né, descritos pelo campo WI e o seu conjugado complexo, um campo neutro, um bóson vetorial neutro, e massivo, um outro bóson vetorial neutro que viola a paridade, e um bóson vetorial neutro que a gente vai identificar como fóton. Esse aqui se acopla completamente com o neutrino, e esse aqui não se acopla com o neutrino. Esse aqui se acopla só com o elétron-left. O elétron, o elétron, mas assim, o elétron-left, a gente estava chamando. Que a gente estava botando o elétron, mas é elétron. Mas tudo bem, foi o que a gente fez na aula passada. Bom, daí também, em outras discussões prévias à aula passada, nós já sabíamos, né, que, do ponto de vista da simetria, já que a gente vai tratar o neutrino left e o elétron left nesse cenário, eles são degenerados, porque é uma simetria, S2, os identificam, então eles são degenerados. Então, a esse ponto aqui,
ambos têm massa zero. E é importante distinguir, no mundo, né, magnético, a gente distingue o elétron do neutrino, não só pela carga, mas pela massa. E aí, usando a ideia da simetria, né, e pensando um pouco já naquela noção que o Salanti introduziu de simetria quiral, então, para poder o elétron, quer dizer, a massa, né, o elétron sendo uma partícula, então esses dois dados são importantes, sendo uma partícula carregada, massiva, ele precisa ter as duas componentes de quiralidade acopladas pela massa. O que caracteriza uma partícula carregada? O férmio. O férmio pode ser neutro, a situação é diferente. Se o férmio for carregado, como é o caso da elétron, o férmio carregado massivo, então ele precisa do acoplamento da parte left com a parte right para poder escrever sua massa, o que nós chamamos de massa relativa. Depois, mais lá no final do curso, mais aula vamos falar da massa. A gente já falou em outros curso eletromagnetismo, a gente já falou de massa de Majorana. A massa de Majorana envolve só o setor left. Precisa envolver o setor right. A massa de Dirac precisa acoplar os dois setores, eles são independentes e eles precisam ser acoplados pela massa. Então, para poder gerar uma massa para o elétron, a gente já tinha visto, né, o único jeito é eu tenho que acoplar o setor left com o setor right. Mas eu quero ter uma origem dinâmica para a massa. Quero que essa massa dê um processo dinâmico. Então, o único jeito de nós acoplarmos o setor left com o setor right numa interação é se esse condensado aqui, essa combinação aqui, ela interagir com um campo escalar. Vai ter que aparecer um campo escalar. Então, isso aqui vai aparecer aqui um campo escalar e a gente espera que, pelo processo dinâmico, esse campo escalar aqui, ele venha a depois a resultar na massa do elétron. Então, se a gente quer que a massa do elétron ela provenha de um processo dinâmico, o único jeito é o setor left e right interagir com o escalar. Porque se a gente colocar left com left escalar, quebra Lorentz. Não tem como. Pela nossa análise do grupo de Lorentz, o único jeito de o left interagir com o right é via um escalar. Então, foi essa a discussão que a gente tinha, né? Tem uma outra possibilidade também, sabe? Se a gente lembrar direitinho lá da teoria de Dirac, né? A gente lembra quais são os bilineares que a gente pode formar. A gente pode formar o escalar, pode formar o pseudo-escalar, pode formar vetorial, pode formar pseudo-vetorial e pode formar tensorial. A gente pode formar então 1, 2 e 4, 6, 6 e 4, 10, 10 com 6, 16. 16, então, 16 combinações independentes. São todos os lineares fermiônicos que a gente pode formar. Esse aqui acopla left com left. Esse setor aqui é que sai left barrado right, mais right barrado left. Desse setor aqui sai left menos left barrado right, mais esse left, isso, esse right dá menos 1, esse left dá mais right barrado left. Esse aqui, que é a corrente eletromagnética, ela dá left barrado left, mais right barrado right. Esse aqui, esse aqui distingue a paridade. Esse aqui, left barrado left, esse aqui é uma coisa realmente vetorial. Os dois setores têm a mesma estrutura. Esse aqui é o sinal relativo, que é a paridade. Esse termo aqui, se eu não me engano bem,
Por que se quebra a cavidade? Porque ele distingue entre o setor left e o setor right. Esse delinear aqui, ó, ele vê o left e right igualzinho, com o mesmo sinal. Esse aqui tem um sinal relativo. Então, esse aqui quebra a paridade. Isso aqui a gente pode escrever esse left barrado, vamos botar aqui sigma mínimo. Esse left, quando eu fizer esse left barrado, é uma assim, esse aqui vai dar um assim, por exemplo, esse aqui não. Esse aqui mistura, esse setor aqui mistura left barrado, sigma mínimo, right, mais right barrado, sigma mínimo. Então, os únicos setores que misturam left com right são esses aqui. Então, esse aqui mistura left com right, esse aqui mistura left com right e esse aqui mistura left com right. Então, quando eu misturar, eu quero ganhar um escalar de Lorentz. Quer dizer, se eu misturar left com right e esse cara aqui, eu tenho um tensor. Então, eu precisaria colocar aqui no campo tensorial. Se eu fizer isso aqui, eu teria que colocar aqui um pseudo-escalar. Se eu fizer isso aqui, eu teria que colocar aqui um escalar. Então, a gente tem essas três possibilidades. Eu posso acoplar o left dessa forma, a gente tem três possibilidades, segundo essa nossa experiência aqui, né? Olha só. O left com right, ele pode vir de um escalar. Então, se isso aqui está dentro de um escalar, isso aqui pode ser acoplado. Eu posso, então, acoplar isso aqui com um escalar. Agora, eu também tenho left barrado e right dentro do pseudo-escalar. Então, eu posso acoplar isso aqui com um pseudo-escalar. Ou, isso aqui é tensorial. Ou então eu posso acoplar isso aqui com um tensor. Se eu pegar left barrado, sigma mini, right, e acoplar com um tensor, sei lá, F mil, eu tenho um escalar de Lorentz. Se eu acoplar esse barrado gama 5π com um pseudo-escalar, eu ganho um escalar de Lorentz. Então, eu tenho três possibilidades de acoplar. Só que, se eu quero que daqui saia a massa, ela é uma grandeza escalar. A massa, então isso aqui, o fato de eu querer que desse termo de acoplamento saia a massa, me elimina a possibilidade do tensor e do pseudo-escalar. Por quê? Porque a massa ela não é nem uma grandeza tensorial, nem uma grandeza pseudo-escalar. Ela é uma grandeza, um parâmetro de escalar. Então, o único jeito realmente que sobra a ideia do salão foi essa, acoplar o setor left e o setor right com um campo escalar. E desse campo escalar, então, deve nascer a massa. Então, a ideia central é essa. Esse raciocínio que é o raciocínio físico fundamental. Que é o raciocínio físico fundamental. O porquê, né? Por que a gente quer realmente um campo escalar? Eu poderia acoplar um campo pseudo-escalar ou um campo tensorial. Por que o escalar? Porque eu quero que desse termo saia a massa. Então, a ideia é introduzir aqui o campo escalar, que é o que vai ser o nosso campo escalar de Higgs, que vai ser introduzido. Então, a ideia, né, é que a física de interação fraca, dessa construção eletrofraca, se a gente então partir dessa premissa de que há simetria, que a simetria pede que ambas as massas sejam zero, mas eu tenho que reproduzir a massa elétron, então eu preciso trazer o campo escalar, e esse campo escalar ele é que vai fazer o papel da base para poder gerar o mecanismo de massa. Então essa é a ideia. Então devemos construir a teoria, né? Ela fica extendida. Atrapalhar? Não. Ah, pois não. Eu acho que antes de você vai na parte que eu queria discutir essa parte que é lá. O que eu quero conseguir é S2 construído. E você iniciou com uma carga nética de grau multigiro. Quando você tem a simetria S2 S1, você tem dois números quânticos. E a calma de grau multigiro é um número quântico. Apesar dela ser composta em dois. Então, quer dizer, existe uma coisa ainda não correta, que você está com. Você diz, bom, eu encontrei essa simetria.
Mas a simetria, ela não está ainda de acordo com o que você quer, porque você diz, bom, eu estou fazendo as minhas criações agora serem entendidas através... Ei, Samir! Bem-vindo! Através da carga que é o sentido. Deve ser espanhol, não sei se tem algum auditório aberto aqui. Pô, temos a sala aqui, nossa, sabe aquela salinha que tem ali do lado da escada? Nossa, a sala de reunião conversa? Sim, pode abrir lá, só depois na chave. Tem caneta lá no bar, a chave é essa. Pode abrir, só assim, claro. Então, fala aí, então a simetria não está... Só quero colocar. E a outra, esse que você chama de foto, tá? Por exemplo, eu gostaria de saber qual é a transformação de gauge que você está tendo por esse amigo. Você está tendo com S2 e o 1. Quer dizer, ele não tem nada a ver na transformação de gauge com o amido eletromagnetismo. Então você está com fazendo um prédio, você tem uma estrutura, mas alguma coisa você vai ter que fazer nessa história, porque você está com números quânticos a mais e está com uma transformação de gauge para o ABI, que não é a transformação de gauge do fóton. É tipo, né? Quer dizer, o que a gente sabe da aula passada, né? Na aula passada, o que a gente sabia era o seguinte: os três, a gente sabia que nós definimos, nós tínhamos chamados BMI, vamos dizer. A gente tinha falado das transformações. Opa, obrigado. Depois quando você sair, você pode deixar aberto o teu microfone. Legal? Quando nós tivemos, na aula passada, nós fizemos, em relação mais ou menos a essa tua pergunta, quais eram as transformações de simetria? Aí a gente falou da transformação de simetria do estudo do Blade. Então, ó, esse cara então do Blade de S2, aí mostramos a transformação. Aí fala, esse cara aqui também tem carga 1 fraca, tem a carga 1Y. Aí mostramos que a carga era -2, era -1. E aí depois fala, tem o setor left, o setor right, que é o lepton right. O lepton right é um simplete desse, portanto é variante, porém tinha uma carga -2 sobre simetria. Então definimos as transformações de simetria de todo o setor de matéria. Mas a transformação de gauge, né, sendo BMA, antes de fazer as identificações pelas correntes, nós tínhamos o BMA é o campo de gauge de SO2. Então a transformação, vamos dizer, infinitesimal de SO2 é BMA', BMA, transformação de gauge, mais Epsilon ABC, os parâmetros que eu acho que a gente chamava de ômega B, BMC. Então, essa aqui é a transformação SO2 dos bósons vetoriais BMA associados à simetria SO2. E depois nós tínhamos o bóson YI associado à simetria 1, que se transformava em Y. Então, a transformação típica de um campo abeliano. YI. Oh, perdão. E aqui tinha esquecido de uma coisinha. Deixa eu apagar isso aqui que vocês estão usando. Aqui tinha mais o DI ômega A. E aqui, YI mais DI, acho que a gente chamava aquele parâmetro de alfa. Parâmetro alfa. Então, essa era a simetria SO2, atuando nos bósons correspondentes a essa simetria, e essa simetria 1 atuando no bóson que fazia o gauge dessa simetria. Lembrando das aulas anteriores. Agora, quando nós redefinimos, aí nós vimos quem é o Zemi. Zemi tinha uma razão lá entre G e G', uma combinação entre G e G' e o N3 e uma outra combinação, quer dizer, um outro coeficiente com o YI. Então a gente tinha, se você puder me repetir até bom para colocar aqui no quadro, me pega a aula passada. Na aula passada a gente tinha, deixa eu colocar aqui, posso apagar já isso aqui? Na aula passada a gente tinha, pelos argumentos das correntes, né, nós tínhamos selecionado aqui, tínhamos visto aqui, vamos tirar aqui, tirou aqui, o Zemi. Era essa combinação, menos G sobre 2, BM3, aqui bolinha, Y.
E aí tiramos a combinação ortogonal, que era a combinação do fóton. Então agora, se eu sei essa transformação de gauge do SO2, sei essa transformação, então quem vai ser a transformação do Z'? Então a gente vai ter aqui que então, sabendo das transformações originais do SO2 e do 1, e sabendo agora quem são as combinações de campos de gauge que me dão o que eu vou interpretar como Z' e como fóton, eu tiro a transformação do Z'. Então Z' vai ser menos G sobre 2, BL3. Então vai pegar. Então quando a gente substitui, vamos ver aqui então, vamos pegar dessa primeira para fazer logo antes de fazer aqui, para trazer já. Vamos fazer aqui o B'M3. Então o que a gente vai precisar? O Y' eu já tenho, tá aqui. Então, quando eu fizer a transformação do C' vai ser menos G sobre 2, então, a transformação vai ser essa. Então, eu sei quem é o B'M3, sei quem é o Y', eu vou saber quem é o Z'. Mas agora vamos tirar aqui o B'M3, então, transformação explícita do B'M3. B'M3 vai ser B'M3 mais ε3. Agora, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, vou ter ε3, 1, 2, que é menos 1. Então, vou dar ε3, que é 1, né? 3, 1, 2, que é 1. Que vai ficar ômega 3, ômega, ε3, 1, 2 é 1. Então, vai ficar ε3, 1, 2, ômega 1, Bm2. E aí menos, que aí vai ter ε3, 1, 2 e ε3, 2, 1. Mas o ε3, 2, 1 é menos 1. Então vai ficar menos ômega 2 Bm1. E aqui mais Bm ômega 3. Então isso aqui é o Bm3, certo? Vamos lá. E o Y, bom, o A'M, então, eu sei quem é esse cara aqui, também vai ser a mesma coisa. Então agora eu posso, eu venho para cá, coloco B'M3, é B'M3, esse Y', então eu vou ter que o Z', né? Z' vai ser Z', que é só substituir isso aqui. Substituir essa relação aqui e substituir essa relação aqui e juntar as coisas. Então, vai ficar Z' mais alguma coisa. Eu não vou nem precisar declarar aqui. Vai ficar claro para vocês. Mas claro que na transformação do Z' vai aparecer o Bm1 e o Bm2. Mas o Bm1 e o Bm2 estão ligados ao W. Sabe que o W mais era o Bm1 menos I Bm2 e vice-versa. Então, eu posso reescrever isso aqui em função dos dados. Então, nessa transformação aqui, vai aparecer esse termo aqui, vou colocar aqui, tá? Na transformação do Z, ele vai receber o W. Por quê? Porque o Z também é um campo não abeliano. O Z mantém o caráter não abeliano, ele vai receber o W. E agora, aqui nessa transformação aqui do A'M, a mesma coisa. Eu vou colocar essas transformações aqui. Então, essa transformação aqui, mas o que é importante é o seguinte, vai aparecer tudo isso aqui, mas qual vai ser o último termo que vai aparecer aqui? Vai aparecer essa combinação aqui, quando eu colocar esse B'M3 aqui, vai aparecer menos G sobre 2, Dmi ômega 3, então vai aparecer um Dmi de menos G sobre 2, ômega 3, então está aparecendo aqui, ó. Vamos substituir isso tudo aqui. O termo inhomogêneo, o termo em Dmi, vai carregar Dmi de menos G sobre 2. G sobre 2 ômega 3 e mais G' alfa. Mais G' alfa. E agora, o A'M
vai aparecer a mesma coisa. Quando eu substituir isso tudo aqui, vai ficar menos G' vezes 3, menos G sobre 2 y'. Então a linha mi vai aparecer a mi. Agora, observem aqui o seguinte: quando nós substituirmos esse menos G' aqui, esse menos G' vezes 3, ele vai dar também aparecendo esse ômega 1 vezes 2 e esse ômega 2 Bn1. E aí nós vamos escrever o Bn2 e o Bn1 em função do W e do W'. E vamos ter aqui, claro, a parte que vem do y', vai ter isso aqui. Só que nós já temos uma relação entre G e G', nós sabíamos, né? Se vocês se lembrarem bem, está lá G' ao quadrado sobre 4. Desculpa, G2 sobre 4 mais G' ao quadrado é igual a 1. A gente tinha aquele vínculo de que essa transformação é uma transformação ortogonal. Então, o determinante dessa transformação, porque é uma matriz especial para cá. O determinante dessa transformação é G2 sobre 4 mais G' ao quadrado, isso é igual a 1. Então, usando essa relação aqui, nessa expressão aqui, quando esses caras aparecerem, expressando isso aqui em função do W e do W', a gente tira que essa combinação aqui, ela aparece realmente abeliana. O W e o W' não vão aparecer por causa da combinação dos parâmetros, e vai aparecer aqui justamente no dmi, e aí nós vamos ter aqui menos G' Bn3, então vai ficar menos G' ômega 3, menos G sobre 2 ômega 3, e aí aqui, menos G' ômega 3, e mais G sobre 2, menos G sobre 2 total. Então, esse campo aqui se transforma como genuíno no campo aqui. A gente vê que daqui já também, você vê que isso aí tem um caráter do fóton. Só que, claro, o fóton, a transformação, o que vai ser o fóton, ela vem um parâmetro, ela pega um parâmetro emprestado no SO2 e combina com esse parâmetro do 1. Quer dizer, isso aqui é que vai ser o 1 verdadeiro do fóton. É uma mistura do SO2 com o 1. Aí eu acho que você diz o W, isso. O W mais, você tem alguma coisa também semelhante ao DMI. Isso. Então, o que a gente está vendo aí? Você está vendo as duas simetrias se combinando e de uma maneira abeliana. Só que a pergunta é a seguinte, que a gente faz você, aqui para mim você já está com a batata quente, porque você está com 2 mínimos quânticos presentes, certo? E 2 simetrias presentes. Se você for tirar a corrente de Noether, você vai ter, para cada um deles, vai dar 2 correntes distintas. Aqui eu tenho essa simetria plena. Aqui a gente tem essa. O ab initio, a minha pergunta é, o ab initio não seria já você fazer uma simetria elevada aqui, carga de algo intestino, peso abeliano alto, e esse, em vez de estar fazendo isso, são considerações, é uma volta que ainda não entendo muito bem do que é verdade, mas entendo que é uma volta que, digamos que, no momento aqui está uma batata quente e você vai ter que, agora você botou esse lado direito, trabalhando com os ferros, e agora aquilo ali está a tua saída para o teu rim. Mas aqui tem uma coisa, tudo isso aqui que você poderia fazer, você poderia fazer abelianamente, sem estar precisando, estar botando 2 grupos. Entende? Agora, aqui você fez uma outra entrada, entende assim? E você vai ter que juntar as 2 entradas. Enfim, o ponto que eu faço, só quero deixar claro que quando você coloca aqui, você vai colocar quadrilhas e você vai botar uma gênese na física. Tudo bem, um ponto de vista. E vamos conversar para isso. Mas aqui, você já está dando todo o toque. Existe uma coisa muito mais abeliana do que não abeliana
Essa aqui não é uma aqueceria. Você está já querendo botar uma conta abeliana. Não, eu não digo isso não. Eu não concordo. Tá? Eu não concordo pelo seguinte, a QCD ela é pura não abeliana. Aqui eu tenho uma simetria não abeliana com uma simetria abeliana. O caráter não abeliano persiste, mas eu também ganho uma simetria abeliana. A diferença crucial em relação ao QCD é que no caso da QCD, a simetria SO3 de cor, ela permanece exata o tempo todo. Aqui, o que a gente vai chamar de quebra espontânea da simetria, a gente já falou, né? Quer dizer, a maneira de implementar a simetria de forma escondida, aparentemente você pensa que você reduziu tudo ao caso abeliano, mas não reduziu. Na verdade, a construção não abeliana, ela é importante e a simetria não abeliana, ela não desapareceu, ela apenas está escondida. A simetria explícita, manifesta, é a simetria abeliana da carga elétrica. Mas a simetria SO2, ela não desaparece. Nós vamos ver, tá? Quando a gente colocar a quebra espontânea da simetria ali. Enquanto a gente está só fazendo considerações de simetria nas correntes, sem pensar na quebra. A simetria não desapareceu. A simetria explícita é de Miguel Manchigil. É a carga eletromagnética. Essa não vai morrer. Essa que é explícita. E essa só tem um número quântico. Essa só tem um número quântico. Você, por cargas outras, resolveu achar que essa carga, que essa simetria explícita, tinha que ser escrita por S2 vezes 1. Então, a pergunta é se essa simetria explícita precisa ser escrita por S2 vezes 1. Não precisa, pode ser. Teoria eletrofrágica, vamos ter várias premissas. Na aula passada a gente já discutiu isso sobre outra forma, foi exatamente essa mesma discussão. Você pode partir de uma simetria não abeliana. Por que você parte dela? Por causa da estrutura de dublete, só por isso. Você tem uma degenerescência entre o neutrino e o elétron correspondente elétron, então nós partimos dessa estrutura para poder pensar no SO2, mas não significa que por eu ter um dublete eu tenho que necessariamente ter um SO2. Eu posso ter um dublete e falar do 1. A única questão que faz a gente pensar, o que faz a gente pensar no SO2, voltando algumas aulas atrás, é quando a gente tem uma formulação em que aparecem correntes, você aparece com tripletes de objetos carregados, uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga nula, naturalmente essa estrutura de triplete ela se acomoda dentro do SO2, porque o SO2 tem 3 geradores. É uma questão só de você perceber uma simetria a partir... Não, pois estou falando, não é necessário. Estou dizendo que isso aqui é pode ser, não é. Você pode partir para outros caminhos e falar, não vou fazer nada de simetria não abeliana, eu vou fazer tudo abeliano. Eu disse que é impossível? Não, é possível. Não é o que é feito aqui. Eu estou tratando para vocês a teoria eletrofrágica. A teoria eletrofrágica, como toda boa teoria, como todo bom modelo, tem premissas. A premissa aqui é, tem-se uma simetria SO2. Você pode desconstruir tudo como você vai fazer no seu curso de férias. Agora dizer, não tem simetria SO2. É o caminho? É. Vamos mostrar. Eu não estou dizendo que é o único caminho. Fique claro isso para vocês e para quem está ouvindo aqui. Não estou pregando resistência de um único caminho. Existem vários caminhos. Estou dizendo se vocês quiserem aprender a teoria eletrofrágica para criticar a teoria eletrofrágica, então, nos postulados fundamentais está a ideia de uma simetria SO2. E essa simetria não abeliana é crucial, mas isso é a premissa básica do modelo. Quais são as premissas fundamentais da teoria eletrofrágica? Uma simetria SO2, uma simetria 1, uma estrutura de dublete, todo mundo com massa zero, todo mundo degenerado. A outra premissa, existe um campo escalar. Essa teoria é baseada na existência de um campo escalar, que levou 50 anos para ser identificado, até mais, praticamente 56 anos, 54 anos para aparecer, baseado na existência de um escalar. Agora, você pode dizer o seguinte, eu não quero adotar essa teoria, quero adotar uma outra possibilidade de construir tudo isso. Como eu falei com vocês, o próprio Sakurai, na década de 80, ele trabalhava com isso. Ele estava falando, não quero fazer tudo dentro dessas premissas de Gage, eu vou formular um outro, ele tinha até um outro modelo para o próprio QCD. Então, são outras possibilidades. Agora, hegemonicamente falando, essa é a teoria do sistema, a teoria que
adota-se no CERN, a teoria que fez com que se levou à construção do LHC é essa aí. Mas ela é criticável sobre esses pontos de vista. Eu vi muita gente também. David Bohm não aceitava a mecânica quântica. Se você pegar os 6 postulados lá, fundamentais da mecânica quântica, parece que é o caminho único, a interpretação de Copenhague. Bom, David Bohm falou, não é isso. Não vou adotar a mecânica, o conceito de medida da mecânica quântica não é esse. Ele criou a mecânica quântica bohmiana, que é uma outra formulação. Hoje em dia tem gente que contesta a relatividade especial. Né? Por exemplo, a Melino Camellia, por exemplo, né? O Melino Camellia vai lá e fala, não, vamos falar de double spatial relativity. Não tem teoria da relatividade especial, tem a teoria da relatividade especial dupla. Já ele parte do pressuposto de que não existe só um absoluto na relatividade especial, existem 2 absolutos. Uma é a velocidade da luz, que ele mantém, e a outra é o comprimento de Planck. O comprimento de Planck. Ele bota dois absolutos na chamada double spatial relativity, essa teoria chamada DSR, né? Que leva a relações de dispersão modificadas por fórmula. Então, double spatial relativity, um dos nomes básicos aí é o Giovanni Amelino Camellia, né? Então, nessa formulação, ele tem duas grandezas, 2 absolutos. Opa, boa tarde. 2 absolutos, a velocidade da luz e a constante Planck. A constante Planck não, o comprimento de Planck, ou a energia de Planck. Então você pode, a gente agora está chamando a atenção aqui que eu estou também me esforçando para dizer o seguinte, eu estou tentando para mostrar para vocês qual é o modelo canônico, mas eu não estou dizendo que ele é o único, que ele é o completamente certo. A gente tem que entender, vamos dizer, disciplinarmente falando dentro da física, a gente tem que aprender as teorias hegemônicas, né? Para poder, inclusive, criticar. Não é para ficar só repetindo elas, né? A gente quer dizer, eu tenho que aprender a teoria para poder criticar. Então, eu estou dizendo, tem esses pontos, eu estou tentando elucidar para vocês bem quais são as premissas, né? Porque às vezes no livro você pega aquele monte de campo, aquele lagrangiano, você não sabe o que é o ponto de... Você tem um monte de lagrangiano, um monte de campo dentro do lagrangiano, quebra espontânea da simetria, e shifta campo para cá, no final sai alguma coisa. Mas quais são os postulados fundamentais, quais são as ideias fundamentais que foram pavimentando essa estrada para se chegar à teoria da eletrofrágil? Então, um dos pontos básicos é esse. É crucial, dentro dessa formulação, a simetria S12. Ter a simetria não abeliana e o cenário que ficou na cabeça aí, né, de quem construiu essa teoria é de que o eletromagnetismo é uma interação induzida a partir de uma interação mais fundamental, que é a interação eletrofrágil. Então, a ideia, como eu coloquei ali, é ter a transformação de gauge do fóton como sendo proveniente de um SO2 e de um 1. Não é uma transformação que eu declaro desde o início, né, como nas equações de Marx. Eu vou lá e digo, a simetria de gauge das equações de Marx é a linha mi e a mi mais lineal. Qual é a origem desse alfa? Nem se pensa. Caiu do céu. Aqui não caiu do céu. Qual é a origem desse alfa? Esse alfa pega um pedaço emprestado no SO2 e um pedaço emprestado no 1 de hipercarga fraca. Então a gente tenta dar uma origem para aquilo que é a simetria eletromagnética. Essa que é a ideia, certo? Espero que tenha ficado claro isso. A Soco coloca, eu quero ver a eletrofraca como uma lei de Marx. Então, como é que seria o passo a passo para ir além de Marx? Você dá um salto para esse 2 para o 1, o primeiro explorar o 1. A gente vai ter o primeiro explorar o 1. Então, como é que eu tenho que explorar o 1? Tenho que explorar o 1 admitindo a carga como você botou o 3 mais y sobre 2. Então você diminuiu a carga, o número quântico. O que é esse número quântico? São leis de conservação. Então é uma coisa assim, experimental. Nada. Só que agora você escreveu em termos de 2 números quânticos, mas que é um só. Então, se você está com o grupo 1 tem um número quântico. Então você tem um número quântico e daí você vai dizer, agora eu vou expressar minha simetria alfa. A simetria é uma maneira de combinar as coisas. Então, e daí ela vai me dar, como é um alfa, claro que ela vai dar uma corrente elétrica conservada. Depois, será que ela dá essas lagrangianas? Aí é um desafio. Agora, o outro lado, o cara diz, não, agora eu sou um cara mais aí com os caras. Os caras que sai desse 2 para 1, mas daí você não está com uma carga conservada.
Por enquanto, aqui não está com uma carga concentrada. Você está com 4, é isso só que eu coloco. 3 cargas de SO2 e uma carga de 1. Por enquanto, só. O Higgs ainda não fez a entrada. Mesmo quando apareceu o conceito de fóton aqui, a gente aqui ainda está falando de 3 cargas conservadas na SO2 e uma carga conservada no 1. Para mim, até agora, ninguém me tirou desse padrão de simetria. O que eu tenho até agora, com tudo que eu fiz até agora, o que a gente tem é uma simetria exata SO2 no setor leste e uma simetria exata o 1 que eu associo àquele gerador de hipercarga fraca. Isso aqui é o que eu tenho agora. Eu falei do Zemi, a corrente de neutrinos me induziu a perceber a existência de um Zemi, aí por considerações de pensar que o eletromagnetismo pode estar aí dentro, nós vimos a interação de uma combinação ortogonal a essa, que vai interagir com o elétron left e com o elétron right, e aí a gente construiu 2 novos campos a partir de 2 campos antigos, o BM3 que está aqui e o YMI que está aqui. Então tem 4 campos de gauge aqui, BM1, BM2, BM3, os 3 potenciais de gauge do SO2 e o potencial de gauge do 1, isso é o que eu tenho. Aí o que nós vimos? BM1 e BM2, na discussão das correntes, BM1 e BM2 dão lugar ao WMI e ao WMI star. Então a gente aqui percebe a existência de 2 bósons massivos, carregados. O BM3, aqui eu tenho 2 objetos. Esses 2 objetos, ao invés de trabalhar com eles 2, eu trabalho com essas 2 combinações independentes. Então, eu recoloco, eu substituo os 4 campos BM1, BM2, BM3 e por novos 4 campos WMI, WMI star, que vem daqui, e o ZMI, que é uma combinação aqui, e o AMI, que é outra combinação. É isso que nós fizemos até agora. Está brilhante. Nós fizemos. Beleza, quer dizer, eu estou querendo ir além de Maxwell. Como é que eu estou querendo ir além de Maxwell? Maxwell não tem cargas, a carga da outra aqui, que chama é 0. Então agora você quer transportar com um eletromagnetismo que transporte carga. Então você encontrou, trabalhou, você, até aqui para mim você foi, digamos, além de Maxwell, passo a passo. Agora, a questão é que de repente, não, você foi passo a passo, mas daí você me parece com 4 correntes conservadas, com 4 parâmetros de gauge, daí você pulou, entendeu assim? Então, esse pulou, que eu estou levantando aqui para a gente ir seguindo ele, entendeu assim? Aonde que ele vai dizer, não, agora, e daí ele vai trazer o Higgs. Então, vamos deixar o filme correr, né? Agora, a questão é, tudo isso que está aí, o que está faltando aqui? O que está faltando aqui é definir fisicamente. Né? O que está faltando aqui é definir as escalas. Tenho aqui esses 2 campos carregados, tem 2 campos carregados. E, no momento, até agora, eles têm massa 0. Então, a pergunta também faz sentido ter objetos carregados de spin 1 em massa 0? Porque a gente já está com um problema mais existencial até do que um problema físico, propriamente dito. Porque aqui eu já vou interpretar objetos carregados, que vão estar ligados com as correntes carregadas, mas esses objetos têm massa 0. Até agora, eu não introduzi, ninguém tem massa. Todo mundo que está aí, tudo é um aglomerado de massa 0. Todo mundo. Esse é um ponto. O outro ponto é, se eu já percebo aqui no nosso mundo que as correntes fracas, elas têm 3 componentes. Eu tenho processos fracos que se dão por uma corrente com carga mais, tenho processos fracos que se dão por uma corrente com carga menos, e tenho processos fracos que se dão por uma corrente de carga 0. Por exemplo, o espalhamento neutrino-neutrino. Neutrino-neutrino, quer dizer, quando eu formo uma corrente neutrino-neutrino, é uma corrente neutra. Então, eu tenho, no setor fraco, eu tenho 3 tipos de correntes. Já sei que eu carrego 3 correntes carregadas no setor fraco. O setor eletromagnético, a gente sabe, necessariamente a corrente do fóton é neutra. Então, agora, como é que eu faço para separar essas 2 físicas? Será que essa física ela está na mesma escala que essa? Por que essa física aqui não aparece dentro do átomo de hidrogênio e essa física aqui aparece? Quando é que essas 2 físicas... Se eu tenho átomo de hidrogênio, nada disso conta. Átomo de hidrogênio, o que conta é o potencial elétrico, o potencial eletromagnético entre o próton e o elétron.
Então, nada disso conta. Eu não vejo, se eu faço física no nível atômico, eu não percebo essas correntes carregadas. Então, aonde é que eu vou começar a encontrar essas correntes? No interior do núcleo. No interior do núcleo eu já mudei de escala. Já saí de uma escala que era 10 a menos 10 metros e agora estou indo para uma escala que são 10 a menos 15 metros. Eu caminhei 5 ordens de grandeza para ver isso aqui. Então isso aqui já está na faixa de energia do GeV, né? Então isso aqui já é 5 horas, basicamente na faixa de energia dos 200 metros, né? Que é a energia típica, né? A escala típica nuclear, 240 metros, assim, é o que me dá mais ou menos em escala de distância 0,8. Ah, então isso aqui é a escala que esse sistema deve começar a ficar em. Essa escala aqui é uma escala de elétron-volts, né? O quilo-elétron-volt é uma escala de 10 a menos 10 metros, né? Então daqui para cá eu tenho 6 ordens de grandeza, basicamente. Daqui para cá também 10 a menos 10 metros, 10 a menos 15, 10 a menos 15 metros, basicamente em todo. Então o que eu agora preciso distinguir esses fenômenos? A questão da teoria eletrofrágil é um pouco essa. Como é que eu posso distinguir esses fenômenos? Eu tenho que criar uma escala. Eu tenho vários fenômenos descritos dentro de uma mesma teoria, mas agora eu preciso criar uma escala que eu digo, agora aqui desse mundo aqui, eu não estou vendo, eu não vejo, no mundo eletromagnético eu não vejo essas correntes. No nível atômico eu não vejo essas correntes, mas no nível nuclear eu vejo. Então eu preciso criar uma escala. Como é que você vai? Aí você pode fazer, entrar na tua discussão, abeliana. Abelianamente, como é que eu crio essa escala? Por um decreto. Qual é o decreto? Por um decreto. Como é que eu crio essa escala? Por um decreto. O único jeito, numa teoria abeliana, que eu tenho de criar essa escala é introduzindo as constantes de acoplamento no meu lagrangiano e dizendo essa constante de acoplamento deve ser 10 a 5 vezes essa constante de acoplamento é maior, essa é menor. Então eu crio hierarquia dentro dos parâmetros da teoria. Então é um ponto de vista, que é o que você está falando. Agora, quem vai na onda do não abeliano, nessa onda que nós estamos colocando, modelo padrão, teoria eletrofrágil, ela não parte desse ponto de vista. Aproveita a estrutura não abeliana dela e ao invés de ficar jogando uma hierarquia nos parâmetros, ela diz, não, tudo isso vem de um escalar. Então deve ter alguma coisa mais fundamental que lá na frente se repercute nessa escala, nessa divisão de escalas dos fenômenos. Então você tem duas maneiras, né, de conviver. Quer dizer, o que é fato físico, que todo mundo concorda, não importa qual é a teoria que você queira ou a que você vá propor, o que você pode dizer é que você tem dois fenômenos com duas escalas muito distintas. Então, um fenômeno fraco, que você vai ver dentro da estrutura nuclear, que é uma interação que está guardada dentro do núcleo atômico, uma interação que tem as correntes, né, os fenômenos, as seções de choque, a ordem de grandeza desses fenômenos chega a ser até 10 a 8, 10 a 7 vezes menos intensa do que o fenômeno eletromagnético. Quer dizer, a interação fraca é cerca de 100 milhões de vezes, ou 10 milhões de vezes, ou mais fraca do que a interação eletromagnética, e essas interações começam a ficar importantes numa escala de distância que já vai na faixa dos 10 a menos 15 metros, 10 a menos 16 metros. Então, isso é universal, isso é física, isso não é teoria, isso não é modelo, isso não é matemática, isso aí é física, é uma constatação da natureza. Agora, como eu vou reproduzir isso? Como é que eu vou modelar isso na física? Você pode dizer, vou modelar usando essa fenomenologia, SO2, 1, e aí você fala, é uma questão de ponto de vista. Eu me sinto bem decretando desde o início os valores das constantes de acoplamento ou as relações entre elas, ou eu preferiria obter essas relações através de um processo dinâmico. Quer dizer, a própria dinâmica do sistema, ela evolui para me trazer essas escalas, ou eu faço assim, não, eu sou o senhor da teoria, eu coloco a escala que eu quero, na hora que eu quero. Você pode adotar esse ponto de vista. É isso que está em discussão. Então, quem adota a teoria eletrofrágil e adota o campo escalar, no fundo todo mundo
está querendo representar meia dúzia por 6. Todo mundo está fazendo isso. Uns de uma forma, vamos dizer assim, mais sutil e outros de uma forma mais explícita, né? Mas não, eu vou lá, eu quero representar fenômenos de estados. Então, tem um monte de constante de acoplamento, eu arrumo elas como eu quero, a teoria é minha, eu faço o que eu quero. Aí o outro cara diz, não, eu prefiro pensar que tem um agente externo, tem uma dinâmica que conduz o sistema e a gente chega a essa situação. Então, na teoria eletrofrágil, introduzir o campo de Higgs é isso, é você delegar a esse campo escalar a tarefa dele criar um decreto que você não tem coragem de criar. Mas ele ia ser muito arrogante e ditatorial se dizer, não, essa constante vale tanto, essa aqui é 10 vezes essa aqui é 10 a 6 vezes essa, acabou. A minha teoria é essa, ó, o decreto é um AI5, vocês nem sabem o que é isso, né? Só não estudaram no livro de história, é um AI5, que é o decreto, né? Tá aqui, as constantes são essas. Outro cara fala, não, vamos ser mais maquiavélicos, né? Não seja tão, seja amigo do povo, não diz nada disso. Joga aquele campo que ele faz tudo isso para você. Você sai limpo dessa história com tudo isso que você quer fazer. Essa é a história, é isso que está em jogo aqui. Então, quem está fazendo Higgs, adota isso. Desculpa, só para terminar. Quer dizer, colocar o campo de Higgs significa você introduzir um campo, introduzir uma dinâmica e ela vai fazer toda essa separação de escala para você. Mas como a gente está falando aqui, a gente está conversando hoje aqui desde o início, não é a única estrada. A outra estrada é, considere uma teoria abeliana desde o início, abelianize tudo. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa, tem que chegar a essa conclusão. Como é que eu faço isso? Acertando as constantes de acoplamento, como eu quero. Pode falar. A minha pergunta, vou deixar sobre escala depois, na minha pergunta, você está colocando Higgs aqui, colocando aqui, está na direita, mas já pensando em massa, a questão que você falou do salário. Agora, a gente está ali numa questão lá de esquerda do quadro, uma questão seguinte, você diz que tem uma conservação de carga elétrica, no quântico, como você fala, do salário experimental. Mas você está com a questão que a gente vai perguntar é o seguinte, como é que você tem 4 simetrias, você com a introdução do Higgs, você vai voltar a ter uma simetria só. Então, vamos aproveitar essa parte, congela aí. Eu não vou voltar a ter uma simetria só. Eu tenho 4 simetrias o tempo todo, só que 3 estão discontínuas. Isso que vocês têm que colocar na cabeça também. É uma outra postura da simetria. Quando você tem uma simetria física, como é que essa simetria entra na tua teoria? Todo mundo que faz mecânica quântica, todos nós somos catequizados na mecânica quântica, a pensar o seguinte, a simetria entra à la vida. Então a gente pode ter, a simetria está lá? Tá. Como é que ela está lá? Ela está lá, por quê? Porque ela é uma simetria do hamiltoniano, então a linha que passa a transformação não muda. A simetria sendo do hamiltoniano, ou seja, existe uma transformação que deixa o meu hamiltoniano invariante. Tá lá, a linha, igual isso aqui, é igual a H. Simetria. Aí, essa simetria. Vamos agora olhar os estados. Pegar, por exemplo, um estado, uma certa energia. Tá lá. Então, tem essa simetria? Então, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer nada. Vamos transformar essa equação. Vamos aplicar essa simetria nessa equação. Eu aplico esse operador U dos dois lados. E aqui eu coloco simplesmente a identidade. Fiz nada. Só que agora eu uso a propriedade, né? A chamada propriedade associativa. U, H, U é menos 1, é o H', que é igual a H. Só que o psi não é psi, o psi é um psi'. Então, você diz, se o hamiltoniano é invariante, existe esse objeto aqui, automaticamente eu vou ter estados degenerados. Então, eu tenho 2 estados ou mais com a mesma energia. Na física de partículas, né, energia é massa. Então, eu tenho sobre C2 é massa. Então, eu tenho estados ou partículas com a mesma massa. Então, é o conceito de degenerescência. A simetria está lá? Está. Aonde é que a simetria está? Ela está no hamiltoniano, mas você não vê o hamiltoniano. Tem uma grandeza, vamos dizer,
abstrato. Você vê o valor da energia. Agora, o que você tem, estados diferentes, então o sistema tem configurações completamente independentes com a mesma energia. Então você muda o teu sistema, à vontade, a energia do sistema muda. Você que é experimental, né? Pô, se você botar um campo magnético forte para mexer no teu sistema, você imagina você mexe no teu sistema à vontade, né? Você faz uma transformação violenta nele e a energia dele não muda. Então, a simetria está no hamiltoniano e a simetria está no laboratório. Você está vendo diferentes estados. O teu sistema está assim, o teu sistema está assim, a energia não mudou. Você pode mexer no teu sistema à vontade que a energia dele mudou. Você passa de um estado para outro, com a energia. Se você tem uma simetria S3, você vai ter um octeto, você vai ter 8 configurações distintas do teu sistema com a mesma energia. Ou você pode ter 3 configurações distintas com a mesma energia. Ou você pode ter 10 configurações distintas com a mesma energia. Se o teu sistema estiver no decouplet, se ele estiver num estado correspondente ao decouplet, ele pode ter 10 configurações distintas com a mesma energia. Então a simetria está lá. Isso é o que a gente chama de simetria manifesta ou simetria implementada. Ela vinha. A simetria está no hamiltoniano e ela está nos estados do teu sistema. Agora, a simetria pode estar nos estados do teu sistema, mas pode estar no teu hamiltoniano, mas você não vê no estado do teu sistema. Então o que você faz? Aí o que você pode fazer? Você modifica o teu hamiltoniano por um termo que a gente chama, vamos dizer, de breaking, de quebra. Então você quebra explicitamente a simetria já no hamiltoniano, porque o hamiltoniano já não tem mais a simetria, e aí as pequenas degenerescências, né, quer dizer, quando você tinha H psi igual a E psi, aí aqui você vai ter H mais o delta H de breaking psi igual a E mais um delta E psi. Então você tem H psi igual a E psi, e você tem agora que esse objeto aqui, atuando nesse psi, vai dar um pequeno shift na energia. Então você agora vai ter então você vai ter um estado psi e um estado, aqui é um estado, como você chamar esse estado de psi. Você vai ter um estado que tem uma energia ligeiramente diferente. Então você quebrou a simetria. É o caso do próton e do nêutron. O próton e o nêutron, a diferença de massa deles é de 1 MeV em 940. Então, a pequena diferença de massa entre o próton e o nêutron, ela pode ser atribuída a um termo perturbativo, pequenininho, que você já coloca no hamiltoniano. E isso revela a diferença de massa entre próton e nêutron. Então, a simetria foi quebrada explicitamente. Você quebrou, o seu hamiltoniano já não vê mais a simetria. Você introduziu um operador, uma parte do seu hamiltoniano, que vai ser responsável, na hora de você olhar o estado correspondente ao próton e o estado correspondente ao nêutron, você vai ver que a energia associada a esse nêutron é ligeiramente maior do que essa energia. Quer dizer, a diferença EN menos ET sobre EN é na faixa de 0,1%. Então tem uma pequena, quebrou a degenerescência. Mas quebrou porque eu já produzi o meu hamiltoniano para quebrar. Então a simetria é quebrada explicitamente. Ela não é manifesta a hora nenhuma. Mas agora existe uma outra possibilidade, que é você mantém o hamiltoniano invariante. Então você tem de novo U, H, U menos 1 igual a H' igual a H. O hamiltoniano é invariante. Mas agora você vai ter, por exemplo, o estado do próton, como energia é próton. E vai ter o estado do nêutron, com energia do nêutron. E a energia do próton é diferente da energia do nêutron, sem você ter quebrado a simetria do nêutron. Você distingue os estados, mas não mexe no newtoniano. A simetria está aqui, está. O hamiltoniano invariante é, mas você não está vendo as simetrias dos estados. Por que você não pode aplicar o argumento de Wigner? Dizer, eu tenho isso aqui, ó, se H, psi do próton, é igual à energia do próton. Psi do próton, o argumento da implementação wigneriana é esse, ó, bota o operador de simetria aqui, bota o operador de simetria aqui, bota a identidade aqui. Então você teria o H, o menos 1 é a H'? É, mas é o H.
Mas o psi-próton já não é mais o psi-próton, é uma outra coisa. Porém, isso aqui não mudou. Então eu posso dizer, será que isso aqui não é o neutro? Então quando eu aplico o operador o próton, eu não vou ganhar o neutro? Então eu estou obtendo a degenerescência. Se eu tenho isso aqui, por que eu não chego aqui? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu tinha isso. Se eu digo, a simetria está no newtoniano, por que então eu não pude usar essa cadeia de argumento? Porque antes não, eu quebrei, eu botei um termo ΔH. Destruí a simetria. Mas agora não, mantive isso. Parto disso. Aplico inocentemente o operador, chego nisso. E aí, por que não tem defeito? Mas eu não vejo isso no laboratório. É próton, é diferente dele. Então, se você diz, o meu hamiltoniano ainda é invariante, você pensa, então, se o meu hamiltoniano é invariante, meus estados vão ser degenerados. Eu digo, não são. E aí? Você não está vendo a simetria aqui. Você está vendo aqui? É que esse objeto aqui não é o neutro. O neutro não tem a mesma energia do próton. Se você for fazer isso aqui do neutro, que vai dar uma energia N. Que é diferente disso. Você tem isso aqui. Você tem esse padrão. Você vê, o próton tem uma diferença de massa com o neutro. Não tem a simetria. Mas o hamiltoniano é invariante. Então isso aqui está errado por quê? Então, isso aqui é o hamiltoniano invariante. Então a simetria está aqui. Então a simetria está no hamiltoniano, mas não está nos estados. Quando você arruma, faz os experimentos, você arruma diferentes configurações do teu sistema e você vê que elas têm energias diferentes. Então você não vê a simetria do laboratório. Mas ela está no hamiltoniano. Agora, o que aconteceu daqui para cá? Qual é o conflito? Qual é o erro, na verdade? O que eu fiz de errado aqui? Só repassar. Então, essa situação. Então, nós temos isso aqui. Existe um operador. Então, tem uma simetria. Isso aqui vai me dar uma galinha, faz uma transformação desse operador, ele muda, mas mudaria, mas ele vai. Então, a simetria está aqui. Aplica a operação e o operador não muda. Aí eu tenho isso aqui. H, psi, E, psi. Aplico o operador aqui, ninguém erra. Se isso aqui é igual a isso, esse operador aplicado, isso aqui não está errado. Boto a identidade aqui. Não fiz nada demais também. Usa a propriedade associativa aqui. Eu não estou obtendo degenerescência. Tem um outro estado que também não tem. Realmente. Onde é que eu errei? Aqui. Vamos ver na próxima aula. Daqui a 2 aulas. Errei aqui. Quem disse que esse operador existe? Escrevi um. Mas pode ter um mecanismo. O hamiltoniano é invariante, mas esse operador aqui não está existindo. Se esse operador não existe, todas essas operações estão invalidadas. E aí eu tenho degenerescência. Então, isso é a quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria, aquilo que é, fisicamente falando, o que é a quebra espontânea da simetria? Então, é o que eu digo, não é a quebra. É um mecanismo diferente de implementação. A simetria está no teu sistema, está aonde? No lagrangiano ou no hamiltoniano. Mas ela não está nos estados do teu sistema. Então, o cara no laboratório não vai ver a simetria. Mas isso não significa que a simetria não esteja lá. Ela não está no laboratório, mas ela está no teu sistema. Como ela não está no laboratório? Mas, de alguma forma ela teria que estar no laboratório. Então, vamos ver quando a gente vai exatamente aqui a espontânea da simetria, que ela está, só que escondida. Ela não está explicitamente através de degenerescência, mas ela vai estar através de relações entre parâmetros. Você começa a observar que os parâmetros do teu sistema satisfazem certas relações de recorrência que não caíram no céu. Por que o produto de duas constantes de acoplamento é uma terceira? Por que às vezes uma constante de acoplamento vezes uma massa é igual a massa de outro, a constante de acoplamento vezes uma energia é igual a energia de outro estado? Você começa a descobrir uma série de regularidades que poderiam ser acidentais, mas não são. Então, isso é um indício de que a simetria está implementada de forma escondida, que é o que a gente chama de quebra espontânea. A quebra espontânea, ela é chamada de quebra no sentido de que você não vê a simetria no laboratório, mas a simetria está guardadinha
vamos dizer assim, está intrínseca à tua teoria, ela está no newtoniano, o newtoniano não perdeu a referência da simetria, mas os estados físicos perderam. Mas a simetria, então, ela se dissipa, ela se esconde por meio de relações entre parâmetros. É isso que é a espontânea da simetria. Então, Dória, quando você está dizendo que eu saio de 4, eu vou para 1, na verdade, eu tenho a simetria que está escondida. Vamos ver, por exemplo, certas relações. Por que é que a massa, por exemplo, né? A gente tem a massa do Z0 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de Weinberg, que nós vamos ver isso, que a constante de acoplamento fraca é igual à massa do W ao quadrado. Essa relação é essa integral? Por que esses dois bósons têm uma relação com isso? Aqui é uma constante de acoplamento. Isso aqui é a constante de acoplamento fraco. A gente vai chamar de ângulo de Weinberg. A gente representa por um ângulo, mas é uma constante de acoplamento. Essa relação de massa aqui, ela não é acidental. Se essa relação existe, é porque deve ter alguma coisa por baixo. Ninguém tem, né? Ninguém tem zero. Por que a massa do foco é zero? Porque Deus quis. A gente tem Deus quis, mas a gente descobriu por quê? Porque ele acreditava na simetria, porque ele acreditava, não acredita na simetria de Gauge. Então tá, a gente começa a descobrir. Então tem essa relação que não está na Terra. Tem uma simetria, é o que eu estou vendo. Eu não consigo ver que a massa do Z0 é igual à massa do W. Não vejo. Mas tem uma relação entre elas. Da onde ela sai? Da simetria que está escondida, ou seja, da simetria SO2 que está quebrada espontaneamente. Então, a quebra espontânea da simetria, ela é vista como um outro mecanismo de implementação da simetria. No fundo, você não perdeu a simetria. Você não botou um termo lá na Newtoniano que quebra explicitamente a simetria, que nem no átomo de hidrogênio. A gente pega a bela simetria lá dos átomos hidrogenoides, né? P2 sobre 2N mais V de R. Tem uma simetria SO3, tem uma simetria SO4, até na verdade. Aí você coloca efeito Zeeman, acoplamento spin-órbita, começa a colocar as correções relativísticas, precessão de Thomas, você começa a perder as simetrias, porque você começa a corrigir o teu hamiltoniano colocando termos que quebram a simetria rotacional original. Então, você quebrou a simetria já no newtoniano. Então, é claro que você vai ver o splitting dos níveis de energia. Antes você tinha um S2, o grau de degenerescência, se o número quântico principal é N, a degenerescência é 2N2. Então, para o primeiro estado eu tenho, né, 2 estados, 2. Depois, para o segundo estado, N é igual a 2, eu tenho 8. Então, eu tenho 1 S2, 2 P6. Tenho 8 estados degenerados. Depois eu tenho 18, 1 S2, 2 P6, 2 D10. Então, eu tenho 18 estados degenerados. Aí você começa a botar efeitos Zeeman, explorações de órbitas, você vai distinguindo os níveis de energia. Então, um S2 explita, depois o 2S2 explita do 2P6, você começa a quebrar as degenerências. Mas por quê? Porque você já quebrou a simetria no hamiltoniano. Se a quebra do átomo de hidrogênio fosse explícita, o hamiltoniano continuaria perfeitamente invariante e haveria um mecanismo que iria explitar os níveis de energia que a gente explita, colocando termos de quebra explícita. Então, na quebra espontânea, você mantém a invariância do lagrangiano ou do hamiltoniano, mas os estados físicos, eles não são degenerados, mas a simetria, ela não foi perdida por conta disso, ela se esconde sob a forma de relações de regularidade entre vários parâmetros. Então, isso aqui é a prova de que a simetria está lá. Ela não está dando a degenerescência, mas ela está relacionando. Então, quando a gente diz que a simetria tem quebradas constantes, tem cargas conservadas, tem. Só que você não vai ver os estados físicos nessas cargas. Essa que é a questão da quebra espontânea. O termo é meio inapropriado por isso. O cara perdeu a simetria. Não, porque o sistema não perdeu a referência da simetria. Eu sou mais grosso. Tá claro. Então é para meditar sobre isso. Tá? Sei. Sou mais grosso. Eu tenho aqui 4 cargas conservadas. Isso. 4 correntes conservadas ali, dando forma. Deixa eu dizer, agora quando eu tiver aquela rede escondida, eu só vou ficar com uma carga conservada. E quando você estiver atuando nos estados físicos. Quando você estiver atuando nos estados físicos. Isso, eu vou estar com uma carga conservada. O resto vai para as relações de recorrência. Essas coisas debaixo do tapete. Né? Vamos dizer, 4 cargas conservadas se transformarem numa, assim, é uma magia que eu gostaria de ver, sabe? Não, e esses parâmetros, assim, como
compreendo que você pode revertir com simetria. Mas você, digamos, vamos dizer, não é coisa que eu estou aqui interagindo com você, está me empurrando. Não, aí em cima não está me empurrando. Está empurrando e está empurrando. Naquela história, de advogado, né? O Eletro está empurrando o trino. Não, mas é isso. Então, isso vai ter que ficar claro. Isso vai ficar claro ao longo da nossa história. Vamos chamando a atenção para isso. Mas eu acho que é muito importante entender o conceito, né? Porque o resto é cálculo. Cálculo muito simples. É polinômio, é igual ao quadrado, não sei o quê. Mas o que tem que entender é o que está sendo feito. Depois existe um outro mecanismo de quebra também, que eu não coloquei aqui, que é a quebra por anomalia. Aqui a gente nem fala sobre isso. Então, a quebra por anomalia já é uma quebra já é distinta no sentido de que aí sim, a quebra por anomalia é uma quebra que acontece quando você passa da teoria clássica para a teoria quântica. O fato de quantizar faz com que uma simetria que estava presente a nível clássico, ela desaparece a nível quântico. O processo de quantização destrói certas simetrias irreversivelmente. É isso que nós chamamos de anomalia. Mas a anomalia, então, não deixa de ser uma quebra explícita, porque você realmente perde a simetria. Você, na quebra, quando a simetria é exata, a gente tem conservação da corrente. Olha lá. Então, isso aqui como a simetria é exata, a newtoniana é a simetria exata. Aí, quando eu introduzo o termo de quebra, eu introduzo H mais um termozinho que quebra a simetria, quebrei a simetria já no newtoniano, essa relação aqui deixa de ser verdade. Vamos desse termo aqui. Por causa desse termo aqui. Então, isso aqui quebra a simetria. Então, essa corrente que antes era conservada no ar. Aí, quando eu faço a quebra, que a gente chama de quebra espontânea, que é a implementação escondida, na quebra espontânea, isso aqui continua sendo verdade. A simetria é quebrada espontaneamente, mas as correntes não quebram. Agora, na quebra por anomalia, é igual aqui. Só a anomalia, você para a gente por exemplo, uma coisa agora, o outro você não quebrou. Mas também depois você matou. Você manteve o delírio. Mas aí, você matou aonde? Você matou porque quando você está fazendo a teoria quântica, você vai fazer as observações através dos estados do teu newtoniano. Então, se você olhar, se você disser, o que é uma teoria quântica? Uma teoria quântica são só os estados observáveis? Não, a teoria quântica tem processos virtuais. Nós temos relações de incerteza. Então, nós temos que ΔX, ΔP é zero. Então, você tem certeza na conservação da energia, você tem certeza da conservação do momento, você não tem certeza da conservação da carga. Não tem nenhuma relação com incerteza na carga. ΔE vezes nada é maior ou igual a H quadrado sobre 2. Não tem. ΔX, ΔP tem, ΔT, ΔE tem, ΔLZ, ΔLX, tem momento angular, tudo tem. A carga elétrica não tem. Você tem relações de incerteza. Relações de incerteza estão ligadas a processos virtuais. Então, numa teoria quântica, você tem que pensar, no âmbito quântico, você tem que pensar que você tem processos virtuais. Então, você pode não ver a simetria nos estados físicos que você bota no laboratório, mas virtualmente, nos processos virtuais, a simetria está guardada. A quebra espontânea da simetria está muito ligada a isso também. Essas relações entre parâmetros, a simetria está presente nos processos virtuais. Então, você diz, eu quebrei, na anomalia eu vi a quebra. Na quebra espontânea você não vê a quebra, mas por quê? Porque você é um espaço físico, você existe, você está no espaço de Hilbert. Agora, se você fosse um ghost, se você fosse uma partícula virtual, que só existisse em processos intermediários, você poderia ver a simetria. Então, a simetria quebrada espontaneamente, na verdade, vamos adotar sempre esse termo, mas na cabeça da gente, não vamos usar o imaginário. Você fala com um cara da rua, quebrou a simetria, o cara vai acreditar que não tem mais nada. Então, o imaginário do cara é literal, a gente funciona aristotelicamente. O cara não vai pensar, não, tem processos virtuais. Quando você fala quebrou a simetria espontaneamente, significa que a simetria está lá no teu newtoniano, está nos teus processos virtuais. Simplesmente o seguinte, todos os estados que você realizar, conseguir implementar no laboratório, eles não vão ver a simetria. Não é isso.